Há quem diga que todo escritor de terror em algum momento vai se deparar com quase que uma necessidade de escrever sobre pelo menos 3 temas. Um deles é zumbis, muitos escritores de terror já escreveram sobre isso. Outro tema muito comum é falar sobre lobisomens e outro tema é falar sobre vampiros. Com o celular, Stephen King deu a sua versão de zumbis. Com A Hora do Lobisomem, ele falou sobre lobisomens e foi com esse livro aqui, meus amigos, que ele falou e muito bem sobre vampiros. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é mais um dia de resenha, vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente de Salem, lançado anteriormente como A Hora do Vampiro. É um livro lançado pelo Stephen King, foi o segundo livro da sua carreira. É um livro bastante famoso, né? Muita gente conhece esse livro, muita gente fala sobre ele. É um livro que eu já tinha lido e fiz uma releitura com a galera lá no clubinho. Pra quem não sabe, eu tenho um clube do livro e todo mês a gente está lendo algum livro do mestre, além das leituras paralelas de outros livros aleatórios. Mas lá lemos todos os meses um livro de Stephen King e sempre que a gente lê um livro lá, eu trago uma resenha para vocês aqui. O meu objetivo é, em algum momento, ter uma resenha para todos os livros que o King já lançou, pelo menos aqui no Brasil. Para esse canal ser, né, um portal, para ser um lugar onde vocês podem ir pesquisar qualquer livro, que vocês vão ter pelo menos uma conversa, uma discussão, um desabafo, alguma coisa sobre o livro em questão. E isso a gente já tá fazendo desde o início do clube, já tem 1 ano e pouco, né? E agora finalmente chegamos no momento de ler Salem. E essa lista, inclusive, de leitura é muito curiosa, né? Porque já estamos lendo Stephen King há 1 ano e só agora estamos lendo Salem, que é o segundo livro que ele lançou. Mas é porque a gente está lendo baseado numa ordem que eu tinha estipulado, que inclusive eu soltei nesse vídeo aqui, e é uma ordem que eu acho muito boa para quem tá começando a ler o mestre. E lá no clubinho muita gente está começando a ler ele e a gente foi seguindo essa ordem. Salem acabou entrando nesse momento aqui. Então é isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Então espero também que você já esteja inscrito aqui no canal, já tenha deixado o seu like, entra no nosso clubinho, clica no primeiro link da descrição, venha ler com a gente, porque agora, na semana passada, a gente já começou a ler A Metade Sombria, que é um livraço de Stephen King também. Então se você tem interesse em ler esse livro, ou talvez você tenha interesse em ler esse outro livro aqui, então fica o convite também, estamos lendo esse como leitura paralela. A gente vai começar na próxima segunda-feira depois desse vídeo. Então tá feito o convite. Quer ler esse livro? Entra pro clubinho que vai ser uma oportunidade muito legal. Lançado em 1975, Salem é o segundo livro do King na carreira que ele acabou publicando. A gente sabe que além dos romances, né, como Carrie e Salem, ele já publicava outras histórias, contos, pequenas histórias em revistas pulp, histórias de terror. Ele costumava escrever bastante desde muito novo, mas o primeiro que ele publicou foi Carrie e posteriormente esse livro aqui. Em Sobre a Escrita ele menciona até que na realidade antes do lançamento de Carrie, ele já estava escrevendo esse livro aqui. E aí que tá, meus amigos, antes de a gente realmente começar a falar do enredo, é falar sobre essa questão da ordem cronológica, né? Eu acabei mencionando que eu montei uma lista para pessoas que querem começar a ler Stephen King e muita gente diz que a melhor ordem é a ordem cronológica. E eu discordo disso por alguns motivos. Primeiro que a ordem cronológica, ela vai pedir que você leia alguns livros e são muito diferentes entre si. E isso pode te afastar um pouco do autor. Então, por exemplo, você lê Carrie, você vai se deparar com uma história muito rápida, bem curtinha, com bons personagens, mas com um ritmo muito agilizado, sabe? Ali a ideia era escrever uma história curta e logo na sequência você vem para Salem. E existe uma diferença, não na escrita exatamente, eu acho que você pega ali, é o mesmo autor, o tudo que constitui Stephen King, né? Você consegue ver isso nos 2 livros, mas aqui a prosa dele tá mais calma, tá mais lenta. Aqui ele já vai fazer uma das coisas que a gente tanto gosta, que é o desenvolvimento de cidades. Aqui ele cria Salem, essa cidade fictícia, e meus amigos, para construir essa cidade, é óbvio, ele vai fazer isso a partir dos personagens. Então ele vai criar vários personagens secundários, a gente vai entrar na cabeça de todos eles. Então, vindo de Carrie, você vai sentir uma queda de ritmo gigantesca. E eu acho que isso é um pouco estranho para quem tá começando
apreciando o autor, porque você não conhece ele tão bem, você não entende qual é o lance dele. Depois disso, você vai para O Iluminado. E aí sim, do Iluminado para esse aqui, você vê mais uma similaridade. Só que lá não tem o lance da cidade, a gente tem uma família, grandes flashbacks, uma narrativa mais calma, mais lenta, mas com suspense também muito bom. E assim vai indo. A King, ele é o tipo de autor que tem um estilo muito próprio, e é interessante você ir para os livros dele de cabeça assim limpa, sabe? Para você não ficar criando comparações e tal. Como eu disse, ele é um autor que escreve com mais calma, ele tem um ritmo mais lento, sim, mas baseado em quê, né? Quando a gente para pra pensar, essa é uma crítica que esse livro recebe muitas vezes, inclusive, de ter um ritmo mais lento. Mas o que é um ritmo mais lento? Um ritmo mais lento você encontra quando você compara com outra coisa que tem um ritmo mais rápido, né? E isso não é a melhor maneira de você fazer uma análise ou de você resenhar um livro, porque você tem que ver o livro, o que ele pretende ser por si mesmo, não a partir de comparações. É claro que a gente vai fazer algum intertexto, a gente vai traçar principalmente temáticas, quando você vê o mesmo autor falando sobre esse mesmo tema em outro momento, ou até autores semelhantes que falam do mesmo gênero, isso é muito interessante. Mas de um modo geral, o ideal é que quando a gente vai ler um livro, a gente deixe que ele fale por conta própria, sabe? Eu já vou aproveitar isso para falar desse livro, porque na primeira vez que eu li, meus amigos, eu senti que o livro era lento. Ele é um livro que foi escrito em 74, é o King falando de vampiros, então ele tá mais calmo, aqui ele vai desenvolver toda essa cidade Salem. A gente vai acompanhar, e olha só que interessante, porque isso é uma coisa que eu gosto, a gente vai acompanhar um personagem que é um escritor de um relativo sucesso, parece que o público gosta mais dele do que a crítica. Ele está voltando para uma cidade onde ele cresceu para enfrentar alguns demônios do passado. É claro que esse autor, ele também vai ter um background, aconteceram algumas coisas muito traumáticas na vida dele, mas é curioso, esse personagem não é tão fudido da cabeça quanto os outros do King. Ele é um personagem até que bastante blasé, padrão, sabe? Pelo menos foi assim que eu ouvi, porque, ok, ele passou por um evento muito traumático, ele perdeu uma pessoa muito importante pra ele numa situação bastante terrível. Só que isso não vai ser trazido à tona com muita frequência ao longo da narrativa. É um background que esse autor tem, mas o mais importante pra ele é a relação que ele tem com Salem, com essa cidade. Como eu disse, ele está voltando pra lá pra enfrentar alguns demônios, especialmente aqueles que viu quando criança. E a gente tá falando, é claro, da Casa Marston. Salem é uma cidade muito pequenininha, e assim como todas as cidades pequenas, não sei na de vocês, mas na minha tinha isso, existe aquela casa abandonada, aquela casa muito antiga, cheia de histórias. O nosso personagem está voltando pra Salem pra revisitar essa casa, e a gente fica louco de curiosidade pra saber o que tem nela. Ben Mears, então, é esse autor, é esse escritor que tá voltando pra Salem pra ver o que mudou e pra enfrentar esse passado dele. Quando ele era muito criança, tinha essa casa, a Casa Marston, a casa abandonada no alto da colina. O King, inclusive, faz referência à Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, e ele foi até lá com alguns amigos, e ele entrou nessa casa numa cena bem sinistra. É uma cena bem terror, assim, terror clássico que a gente vê em filmes e tudo mais, e ele começa a andar pelos corredores dessa casa. É um lugar bastante lúgubre, é um lugar bastante sinistro, muito escuro, aconteceram coisas estranhas nessa casa no passado, e ele tá andando por ali e ele vê algo, ele vê uma coisa, e aquilo parece que assombra ele pro resto da vida. Ele está escrevendo um novo livro agora, depois de muitos anos, e ele sente que esse novo livro é sobre aquela casa, é sobre aquele momento. Então ele está voltando para Salem para escrever esse livro. E é nessa volta a Salem que vai acontecer muitas coisas, porque não é apenas ele que está indo para Salem. Alguns forasteiros também estão chegando ali, tudo ao mesmo tempo. São duas pessoas que ninguém nunca viu, parecem que são forasteiros, tem até um sotaque, e eles abrem uma lojinha, um antiquário, uma loja para vender coisas antigas, mesas, telefones, coisas assim, sabe essas lojinhas que toda cidade tem? Esses dois caras que se mudaram para lá, para Salem, também abriram uma loja dessas, só que ninguém conhece eles, sabe? E a forma como eles se mudaram para lá já foi muito estranha, porque nós temos em Salem um corretor de imóveis que é um dos caras mais ricos da cidade, e aqui o King inclusive vai contar sobre essa trajetória de enriquecimento desse cara no ramo imobiliário, como ele foi visionário e ele pensou nos trailers antes de todo mundo. O cara ficou muitíssimo rico, até que surge esse forasteiro no escritório dele, e numa negociação completamente bizarra, esse forasteiro, além de comprar um ponto comercial ali para abrir a loja dele, ele compra também a Casa Marston. Então essa casa muito antiga, que é um grande interesse para o nosso protagonista, foi comprada por esses dois outros forasteiros, e eles vão morar naquela casa. Inclusive o nosso
nosso protagonista queria. Ele tava até pensando em alugar a casa, mas acaba que não deu certo, porque esses outros dois caras chegaram antes e estão lá. E aí, meus amigos, a gente fica completamente interessado nesses dois caras. De onde eles vieram? Quem são eles? Um deles a gente mal ouve falar. A gente sequer vê ele chegando, a gente não sabe muito sobre ele. O nome desse cara é Sr. Barlow, mas a gente conversa muito com esse outro cara que é o Sr. Stracker. E o Sr. Stracker é quem foi fazer essa negociação muito esquisita. Ele é o vendedor da loja, ele que tá perambulando pela cidade e tudo mais. Então a gente tem esses três personagens que estão indo pra Salem, pra essa pequena cidade no interior do Maine, uma cidade muito pacata, que tem as suas histórias, que tem os seus dramas, os seus casos, as suas fofocas. É uma cidade bastante completa, porque aqui o King não vai poupar páginas em falar sobre a cidade. Inclusive tem capítulos inteiros que são sobre a cidade. O capítulo é esse. Então a gente tem o capítulo do Ben, a gente tem o capítulo da Susan, que é uma outra personagem que a gente vai conhecer, a gente tem o capítulo do Mark, que é sempre no ponto de vista desses personagens. E o King reserva também capítulos inteiros que é sobre a cidade. E nesses capítulos a gente vai conhecer muitos moradores, a gente vai entrar no íntimo dessas pessoas, porque no final das contas, né, a cidade nada mais é do que uma estrutura que suporta um grupo de pessoas que vai interagir entre si e vai produzir algumas coisas. Nesse livro, o que essas pessoas produzem, especialmente esses novos moradores, é um dos melhores exemplos de como o terror do King, além de conseguir assustar, também entrega outras coisas bastante diferentes. Aqui a gente tem um livro de terror, tem personagens extremamente carismáticos, mas ao mesmo tempo a gente tem discussões muito interessantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse livro é como o King ele consegue modernizar a discussão sobre vampiros. A gente teve antes dele vários outros autores, né? Isso depois de Drácula surgiu muitas histórias de vampiros. Mas aqui o King ele tira o vampiro do castelo, sabe? Daquela coisa mais puxada pro medieval, porque combinava muito com a estética do vampiro. Afinal, a gente tá falando de uma criatura milenar, uma coisa muito antiga. O King pegou essa imagem muito interessante e jogou numa cidade do interior, sabe? Isso daí por si só já é muito legal, porque o King parece que tem às vezes uma vontade de quebrar com alguns paradigmas. Ele não consegue simplesmente replicar o que outros autores fizeram antes dele. Mesmo que ele faça isso, ele vai acabar dando uma mudada, trazendo o próprio DNA dele, que é a parte mais interessante, né? Então, por exemplo, eu mencionei celular, e lá ele fez um surto de zumbi, só que a partir de uma chamada de telefone, sabe? É um negócio muito diferentão, a la King mesmo, e é uma coisa que a gente gosta bastante. E aqui ele faz isso, porque ele muda o cenário, né? Ele não coloca o castelo, ele não coloca aquela pompa do vampiro, ele vai pra cidade do interior, ele vai falar sobre personagens reais, a forma como esses personagens falam. Não tem nada de gótico nesse sentido, não tem nada de romantismo, nem nada do tipo. A gente tem aqui um realismo, né? Uma forma de escrever bastante contemporânea, mesmo nos anos 70, né? Então a gente tem os personagens simplesmente falando as coisas, os seus podres. Então a gente conhece muitos personagens interessantes e isso moderniza a obra, né? Até hoje, inclusive, mesmo que seja um livro dos anos 70, ou seja, já se passaram aí 50 anos do lançamento desse livro, então, cara, é muito tempo, mas ainda assim esse livro ele ainda tem um frescor, ele tem esse quê de modernidade. Por outro lado, aqui a gente tem o King que ele flerta assim com essa escrita mais tradicional. Ele não é um grande experimentador da prosa, ele é um escritor que vai com calma mesmo, ele cria personagens com uma estrutura que a gente reconhece de outros livros, ele não pensa tão fora da caixinha como ele faz em outros livros, como It, por exemplo. Eu acho que é um livro que tem bastante experimentalismo ali, sabe? Principalmente na reta final do livro, quando ele vai simplesmente entrar no inconsciente daqueles personagens e vai transformar pensamentos em símbolos, enfim, ele vai fazer uma loucurada. Aqui não, ele vai com uma calma e ele é mais tradicional, ele é um escritor, assim, que ele poderia ser comparado com os outros clássicos, sabe? Porque ele simplesmente não experimenta tanto e é por isso que ele acaba jogando seguro. Só que esse jogar seguro do King, primeiro que, cara, não tem como você não ficar abismado quando você descobre que esse aqui é o segundo livro desse autor, porque isso aqui é praticamente uma estreia, né? Carrie é um livro muito rápido, que tem uma proposta de ser mais ágil mesmo. Aqui, você vê um romancista de muita categoria, você vê um terror de alto nível. É difícil imaginar mesmo que isso aqui é um livro quase de estreia desse autor. Então isso é muito interessante, você vê um autor muito completo, que tem um domínio do que tá fazendo, sabe? E aí, meus amigos, a gente vai entrar nessa jornada. Eu lembro que na primeira vez que eu li esse livro, eu achei ele lento, e eu até adverti a galera no clubinho, eu falei, galera, vamos com
com calma, esse livro é devagar. Tiveram alguns amigos lá que já tinham lido e falaram, cara, eu achei muito ágil, eu achei muito interessante. E eu fiquei até meio surpreso, eu falei, caramba, será que foi só a minha impressão? Mas nessa leitura a gente acabou confirmando, realmente a maioria das pessoas lá acaba concordando que o livro é lento. Mas aqui a gente pode, será que quebrar uma outra questão do King? Muita gente diz que esse autor, ele não sabe escrever finais. E eu tenho uma questão com finais do King, inclusive isso daí rende um vídeo, né? A gente falar sobre os finais do Stephen King. Mas uma das coisas que muita gente diz é que os finais dele são muito rápidos, finais corridos. E eu não concordo nesse livro especificamente, porque a correria desse livro, meus amigos, começa na metade. Sabe quando você identifica o clímax do livro, quando ele constrói, e daí o bagulho fica louco, e daí fica correria pra caralho, e gente morrendo e não sei o que. Sabe quando chega esse momento do livro, que é quando você não consegue parar mais de ler? É na metade. Eu lembro que quando eu tava lendo, tem uma cena que ele fala, assim, o próprio narrador fala, e chegou a hora do vampiro. Como se, tipo, daqui pra frente é só pra baixo, tá ligado? Aí o negócio vai ficar foda mesmo. Eu lembro que essa frase é mais ou menos na metade do livro, ou seja, desse ponto em diante, eu não conheço um ser humano que vai dizer que esse livro é lento. Eu concordo até a metade, sabe? E ali eu vou juntar minha voz a essas pessoas. Esses capítulos da cidade, quando ele vai ficar mudando os pontos de vista, eu sinto uma queda de ritmo. A Nanda vai discordar de mim e eu vou explicar o meu ponto, ela vai explicar o dela. Mas eu sinto uma queda de ritmo porque no começo você é introduzido ao protagonista, ao personagem principal, e é ele que vai guiar a história. Como eu falei, ele é um personagem que tem o seu background, mas ele não é o cara mais interessante do mundo. E olha que eu gosto bastante de histórias de escritores, mas ele é um personagem bastante padrãozinho, bastante simples, não tem grandes mistérios. Mas ainda assim, mesmo não tendo essa carga de interesse, de mistério ao redor dele, eu ainda assim fui introduzido a ele logo no começo. Então eu estava seguindo ali o ponto de vista do nosso amigo Ben, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver ele visitando a cidade e tudo mais. E daí isso desaparece, ele é tirado de cena e agora a gente vai entrar na cabeça de 10 personagens, um atrás do outro, e vamos ficar umas 50 páginas longe do Ben. E eu falei, caramba, cadê o protagonista que eu tinha gostado e tava interessado ali? Ele sumiu. Pois é, ele some por um tempo mesmo, porque a ideia do King é desenvolver a cidade. Então eu concordo que é lento, mas eu não acho que seja ruim, porque é por conta disso, desse desenvolvimento da cidade, que a gente vai ter o clímax tão bem construído e tão interessante. Já a Nanda acha o livro bom de ritmo, inclusive esses capítulos da cidade. Você gosta? Não, primeiro eu acho esse livro impecável, eu gostaria de dizer. Pau a pau com Cujo, um dos melhores. Não, pelo amor de Deus, não. Pau a pau com Joyland. Eu acho que o ritmo desse livro, ele é muito bom, ele é perfeito, principalmente pro que eu particularmente sinto que ele quer entregar. A atmosfera. A atmosfera. Muito bem lembrado. A construção de atmosfera desse livro é simplesmente sensacional. E aí a parte onde a gente entra no que eu acho que talvez seja um toque do gótico nesse ponto, é a atmosfera que ele traz, mesmo que os personagens e a cidade sejam muito, muito simples, muito comuns. Exato. Muito dia a dia, isso, né? É interessante, muito bom. Então, assim, a cidade, os personagens são muito atuais, mas ele bota um tom na escrita, cara. Principalmente quando ele vai falar um pouco sobre a cidade, sobre a noite, o passar do tempo. A noite aqui, ela ganha um significado muito interessante. Sim. E os dois personagens, o Stracker e o Bala lá, quando eles aparecem, você sente que eles estão deslocados no tempo. Eles têm um jeito específico. Principalmente o Stracker, porque ele é o que fala mais, né? Fala mais, sim. Deslocado no tempo, muito bom. Então, eu acho que esse início, e olha que eu estou falando isso, eu não acho lento, porque eu realmente acho que ele se crescendo da ambientação e atmosfera. Sim, sim. Isso, cara, dá pra render uma conversa, porque a estética desse livro, de fato, não é o gótico que a gente conhece, que a gente tá acostumado dessas histórias mais antigas. É um livro mais modernizado, principalmente pelos personagens, mas não temos lords, não temos pessoas ricas e nada disso, não temos grandes fazendas. Só que ele consegue emprestar o tom gótico, a atmosfera, o peso, as sombras, as luzes, os sons, sabe? O farfalhar das árvores, o peso dos passos das pessoas. Tudo isso vai acrescentando esse tom de atmosfera e mistério que deixa... É aí que eu mencionei, e eu acho que é nisso, na atmosfera, não nas cenas, que mora o terror desse livro. Não tá necessariamente no monstro pulando da sombra, mas na própria sombra.
sabe? Não tá no que vem durante a meia-noite, mas a meia-noite em si ganha um peso, sabe? Então a estética e essa atmosfera que esse livro consegue trazer realmente entrega, sabe? É um dos momentos que o King faz um terror clássico nesse sentido, porque é medo, não é horror, não é pavor, não é o gore. Outro ponto sobre a questão de ritmo, o fato de ter os personagens e essa questão do Ben, né? Pra mim, isso de forma alguma foi algo negativo. Porque você não se pegou no Ben, né? Primeiro que eu não me peguei no Ben, eu tava muito curiosa, assim, eu me envolvi pela cidade de fato. Eu tava muito envolvida pela atmosfera. Isso é ótimo, porque era a intenção do autor. Exato. Cara, é aí que tá. Eu caio naquele erro de ficar criando comparações também. Ninguém tá imune, isso é normal. Não se ache menos leitor porque você compara livros. Isso faz parte, acontece. Eu caio nisso também. E a gente toma um susto. Capítulo da cidade, cadê o Ben? Sumiu. Mas será que a intenção não era falar da cidade? Nossa, eu achei tão boa esses partes que vai pulando de um personagem pro outro. Não são capítulos longos, né? Exato, são cenas curtas, porém importantes, que você entende os personagens e mais pra frente você retorna a eles e você vai entendendo mais e mais. Sensacional. É, muito sensacional. Pra mim foi uma construção, inclusive tanto pro final quanto ali mesmo, a construção da atmosfera. Parecia que a gente tava atrás da porta, olhando da fechadura e vendo a casa de cada um. É, muito isso, né? A gente tá espiando o íntimo dessas pessoas. Exato. E isso é interessante porque esse espiar o íntimo é o que nos vai dar material pra entender por que o mal foi crescer no solo de Salem, sabe? Por que Salem? Por que foi ali? Por que não Nova York? Por que qualquer outra cidade? Por que foi Salem? Justamente por essa olhada na fechadura que a gente vai ter a resposta dessa pergunta, porque aqui nesse livro a gente vai debater não só sobre vampiros e monstros atacando pessoas, mas a gente vai falar sobre a origem do mal e sobre os diferentes tipos de mal. E aqui, meus amigos, nessa questão a gente vai ver o King entregando até filosofia, sabe? A gente vai ter aqui, por exemplo, um personagem que é um padre, e esse padre, ele sempre teve o sonho de lutar contra o mal, de enfrentar o mal e, se possível, sair na porrada com o mal. Só que quando ele chegou em Salem, ele descobriu que o mal de verdade que ele ia enfrentar na carreira de padre dele não era esse mal. Ele não ia lutar contra o mal, ele ia simplesmente atender pessoas que estavam com dificuldade no casamento, um cara que chegou bêbado e machucou o filho, e alguém que trapaceou e roubou dinheiro, esse tipo de mal, o mal mundano. E isso colocou esse padre numa perspectiva muito pessimista, porque ele ficou pensando, se não existe o mal que eu sempre imaginei que existia, então será que existe o bem também? O que é que existe? Onde está o mal? E aí é interessante, porque diferente desse padre, a gente também tem o Ben, que não tem uma ligação à religião, e ele também está à procura do mal, e ele acredita que o mal, nesse caso, está lá na casa Marston, naquela casa antiga que agora está abrigando aqueles dois forasteiros. Só que ele tem uma perspectiva diferente. Ele imagina que Salem, ela atrai muita coisa ruim porque ela tem um histórico de coisas sinistras que aconteceram no passado, e ele imagina que aquela casa é a culpada por esse mal, porque é como se, por conta de acontecimentos antigos, ela estivesse armazenando um tipo de energia antiga e macabra, e é por conta dessa energia que o mal continua se perpetuando na cidade. Então perceba, são duas perspectivas diferentes, mas no final ambos estão procurando a mesma coisa. E aí a gente tem que dar um voto pro padre nesse sentido, porque é justamente pelo solo, por aqueles pequenos males que ele estava enfrentando, que o verdadeiro mal consegue chegar e construir morada em Salem. E é por isso que essa obra, ela vai falar sobre a origem do mal, vai falar sobre pessoas comuns enfrentando esse mal, mais especificamente vai falar sobre a decadência das pessoas a partir desse mal, como essa cidade, por conta desta configuração, por conta dessas pessoas, por conta de tudo que já aconteceu e está acontecendo, a decadência vem, meus amigos, e ela vem com força, porque a reta final desse livro, além de ter muita ação, é claro, o livro fica frenético, a gente vai ver a morte da cidade pouco a pouco, e isso não é spoiler, porque logo nas primeiras páginas tem alguns recortes de jornal falando sobre uma nova cidade
cidade fantasma que surgiu nos Estados Unidos. A gente não sabe como, mas em algum momento Salem se tornou uma cidade fantasma. Os copos e os pratos ainda estavam na mesa, panelas estavam abertas como se um jantar estivesse prestes a ser servido. Dinheiro estava em cima do balcão de várias lojas, a caixa registradora estava trabalhando a todo vapor, a cidade estava funcionando e existia, e do dia pra noite ela deixou de existir. Então a gente vai ver como o mal, como esse solo constrói e causa essa decadência, e isso é muito interessante de ver justamente na reta final, porque isso dá o tom do livro, isso dá o tom, e é sobre a atmosfera que a Nanda tava falando, porque aqui a gente tem um quê e um toque de melancolia muito interessante. O final desse livro, ele é extremamente melancólico, não vou falar para não dar spoilers, vale muito a leitura, mas esse tom, essa melancolia, essa queda, ela é interessante. E aí, para mim, meus amigos, o final desse livro, ele foi muito melhor nessa releitura do que na primeira vez. Na primeira vez eu ainda estava conhecendo o autor, eu ainda estava investigando e lendo os livros dele conforme as sinopses me interessavam, e eu não sabia muito o que esperar. Quando você tem um pouco da história, quando você já conhece um pouco do autor, o livro ganha um novo sabor, e esse final, para mim, ele fechou com chave de ouro. É um ótimo final, ele deixa uma mensagem, assim, do que pode ter vindo depois, e a gente tem essa resposta, né? Esse livro tem continuação em 2 lugares diferentes. Ele tem um conto em Sombras da Noite, uma pequena continuação lá, e o nosso amigo Leandro lá do Clubinho diz que também existe uma continuação para um personagem específico em um dos livros da Torre Negra, porque esse livro se relaciona demais com a Torre Negra, tem um personagem que vai seguir a jornada dele lá, então isso é muito interessante, né? Esse livro termina de uma forma, não é final aberto, não achem que é isso, é só que ele deixa um tom, sabe, como uma música que não teve um fechamento, mas que só baixou de volume aos poucos. A gente vai retornar essa música de outras formas nessas outras obras do King. Eu ainda não li a Torre Negra, mas li o conto Salem Slot, e é um conto excelente, do mais puro terror que o King sabe fazer. Você gostou do final, amor? O que você achou do final de Salem? Adorei o final, gostei Gostou? muito. Inclusive, pra quem assiste, eu já assisti o Supernatural, o final, pra mim, ele dá esse tom de final de episódio, assim, que eles fecham o carro. Entram e vão embora, pega a estrada. Pega a estrada e vão embora resolver mais BO. Eu nunca assisti Supernatural, mas eu li Salem e eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Realmente é um final assim, e é um final excelente. Dentre todos os livros do King que eu li, esse aqui definitivamente ele não tá no meu top 10, sabe? E não é porque ele é ruim, é porque eu acho que os outros são muito, muito bons. A Nanda vai discordar de mim nesse sentido. Pra ela tá sendo um dos favoritos dela. Eu fiquei surpreso, porque eu sempre achei que o favorito dela fosse Cujo, e do nada ela tá apaixonada por Salem. Ela leu e comeu esse livro aqui. Ela demorou pra começar o cronograma. Quando começou, teve que finalizar. Gostou muito, Sim, né, amor? Maravilhoso. Já tô pensando na releitura. Olha que isso é um negócio. É? Quantas estrelas você dá? 5 estrelas. 5 estrelas? Com certeza. Eu dou 5 estrelas porque o King comigo ele já tem meia estrela de bônus. Então ele é um livro 4,5 pra mim. Fecha em 5 estrelas. Então é um livro que é muito bom. Eu gostei muito de ler. Eu tinha um problema com o ritmo na primeira vez que li. Nessa segunda, pra minha leitura foi perfeita. Eu gostei muito. A galera lá no clubinho também teve uma questão com o ritmo, mas é uma coisa que a gente consegue compreender, né? Afinal, ele tá desenvolvendo a cidade, como a gente bem mencionou. Tem personagens que são excelentes. O protagonista, ele vai ter um arco de desenvolvimento, especialmente no que se trata ao ceticismo dele, porque um dos temas é esse. A gente vai ter um quê de romance em um ponto do livro, mas com certeza não é o ponto alto do livro. O romance tá lá, porque faz parte daquele checklist do best-seller, né? Tem que ter um romance. Aí o King coloca um romancezinho lá. Eu acho interessante, é legal, mas tá longe de ser o Novembro de 63. Temos também aqui um ótimo vilão. O Barlow, que é o vampirão do livro, ele é um vilão, sabe? Ele tem peso de vilão. Você tem medo dele. É falado sobre ele, você já começa a construir as imagens na sua cabeça com as lacunas que é deixada pela narrativa. E, meus amigos, quando ele aparece, você sente o peso da presença dele. Ele é um bom vilão. Ele tá entre os melhores vilões do King, embora ele seja mais simples. Afinal, ele é um vampiro. E é um vampiro dos mais clássicos. Ele puxa mais pra aquela vibe Nosferatu, sabe? Ele não é um Edward, ele não é uma visão moderna de vampiro.
vampiro. Ele, Vampire Diaries, essas coisas, ele é um vampiro mais clássico mesmo, então ele não inventa tanto a roda nesse sentido, mas ele compreende o funcionamento da roda de um jeito, meus amigos. O King sabe tão bem como a roda funciona, que mesmo que ele não invente, ele consegue executar essa imagem tão bem, que consegue transmitir pra gente o pavor e o medo, todas as sensações que um ótimo livro de terror consegue fazer. Então é isso. Eu tive alguns probleminhas com esse livro, alguns e tal, mas de um modo geral, foi uma leitura muito proveitosa. Ler com o clubinho elevou a experiência, mas dessa vez, meus amigos, ler com a Ananda foi maravilhoso. Porque pra mim, assim, eu sei que ela gosta dos livros e tal, são interessantes, mas não é o gênero favorito dela. Stephen King não é o autor favorito dela. Então sempre que eu leio com ela, eu vejo a partir dos olhos dela o meu autor favorito. Então a gente vai conversando e tal, e a gente vê as opiniões diferentes, e Salem nunca esteve no meu top 10, embora eu achasse muito legal, ainda não está no meu top 10, e eu me deparei com a Ananda apaixonada pelo livro. Como a gente é diferente nesse sentido, caraca, muito legal. Sim. Cujo tá no seu quê? Top 5? O meu top 4, cujo quarto melhor livro já escrito pelo mestre do terror. Vergonha, né? Jamais, mas eu vou mexer no meu top 10 em algum momento. Tem que botar Salem. Não vai entrar, não vai. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei um bom tempo pensando. Eu gostei tanto. Nossa, eu fiquei tão envolvido. A reta final do livro é tão ágil, ela te cata tanto. E você fica virando as páginas porque o negócio vai pra níveis estratosféricos. E eu pensei, caraca, que livro foda. Ele tem que entrar no meu top 10. E daí eu fico pensando, onde que ele entraria, entendeu? Não, jamais. Você entra colocando top 1. Não, ele tá batendo ali com o Joyland. Eu vou ter que... Reler Joyland. Reler Joyland e Salem de novo, né? Tem que reler os dois juntos pra decidir. É isso, meus amigos. Esse é Salem, esse é Stephen King, uma das melhores obras do King, segundo a Ananda. Pra mim, é um livro excelente. Tem adaptação, vocês assistiram? Eu não assisti. Aliás, eu assisti a nova. A galera criticou, achou terrível. Eu achei mega divertido. Só que eu assisti antes de ler o livro, antes da releitura. Então eu já tinha esquecido um monte de coisa. É legal, é divertido, é engraçado. Tem no Max, né? Tem no Max, é bem diferente. A primeira versão de Salem, nunca assisti, tem interesse. Quero saber de vocês aí, quem assistiu, se vocês gostaram. Mas é isso, meus amigos. Salem, publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, e a gente tava brincando no clubinho como A Hora do Spoiler, porque eu acho que seria interessante ler esse livro sem saber que é de vampiro. Porque como ele demora, e o foco não é ficar vampiro ataca a pessoa, vampiro ataca a pessoa, não é isso, não é sobre uma história de monstro, né? Então ver o crescimento do suspense seria muito interessante. Mas enfim, isso não existe, a gente sabe que é de vampiro, a gente acaba lendo a sinopse e o livro não perde nada por isso. Ele é um excelente livro e eu acho que você aí que é um fã de terror, um fã de Stephen King, com certeza vai gostar. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha breve sinopse de Salem, as minhas opiniões acerca do livro. Espero que vocês tenham gostado disso. Eu quero saber de vocês se vocês já leram Salem, se vocês querem ler, quais são as suas opiniões e as suas expectativas para esse livro. Já assistiram às adaptações? Vamos falar um pouco sobre Salem aqui nos comentários. Deixa aí também indicações de histórias de vampiros, que a Ananda adora, né, amor? Histórias de vampiros, livros. Inclusive, ó, para rivalizar com Salem, temos um outro livro que a Ananda vai ler em breve também sobre o tema, só que por uma outra ótica, Morando com um Vampiro, né, amor? Exatamente, vou ler em breve, já tô ansiosa. Tá ansiosa? Então é isso, meus amigos. O vampiro, ele é uma imagem muito clássica e ela já foi usada de diferentes formas. É interessante ver o nosso mestre do terror pegando o tema tradicional, aceitando parte da roupagem que ele já tinha e trazendo a sua própria roupagem, a sua própria forma de trabalhar. Foi um livro excelente que eu gostei muito de ler com o clubinho. Mais um livro da nossa lista. Se você quer ler livros do Stephen King, já disse 1000 vezes, entre no nosso clubinho. Vai ser muito legal te receber lá. É isso, meu amor. Tem algo a dizer? Leiam Salem. Leiam Salem. A Nanda adorou. Tá viciada em Salem. Se divirtam e vão, assim, pra mergulhar mesmo na história. Deixa a história crescer, né? Porque ela vai, né? Quando a gente deixa, ela vai. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.